Após ver sua família ser brutalmente destruída, um menino de apenas 6 anos é resgatado por um soldado. O que ninguém imaginava é que esse garoto se tornaria o herói mais jovem da Rússia, moldado pela guerra pela dor. E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar na história intensa e pouco conhecida de Soldier Boy 2019. Já se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer e bora para mais um recap pesado. Estamos na década de 1940, no auge da Segunda Guerra Mundial. Sirius Harley Chikowitz é um menino de espírito livre. Em um dia comum, ele está pendurado em uma árvore, olhando para o horizonte, enquanto sua mãe lava roupas à beira do rio e seu irmão mais velho, Pieta, pesca para o jantar da família. A cena é de paz, até que um avião inimigo rasga o céu e começa a metralhá-lo. A mãe ordena que os filhos se escondam. Mas Sirius, corajoso demais para simplesmente fugir, pega seu estilingue e consegue abater a aeronave. A ameaça é eliminada. Mas quando ele se vira para celebrar com a família, os dois haviam desaparecido. O menino acorda sobressaltado. Era apenas um pesadelo. Ele corre até a porta acreditando que seria sua mãe. Mas quem aparece é sua tia Anisia com o rosto tomado pelo medo. Ela explica que a mãe e o irmão foram mortos pelos soldados alemães. E se os nazistas descobrissem que Sirius era filho de sua irmã, ele seria o próximo. O plano era simples, fugir e fingir que ele era seu filho. Mas o tempo não estava a favor deles. Os soldados alemães invadem a casa antes que possam escapar. Anisia consegue empurrar o menino pela janela, mas acaba sendo baleada. Sirius corre em desespero para dentro da floresta, com o coração partido e os pés sem direção certa. No fundo de si mesmo, ainda acreditava que sua mãe viria encontrá-lo, mas o que esperava por ele era algo que nenhuma criança deveria enfrentar. Horas se passam. Com fome e sede, Sirius se aproxima de um rio para beber água e de repente ouve passos. Soldados. Ele mergulha no esconderijo mais próximo que encontra as raízes expostas de uma grande árvore. Ali no silêncio forçado, uma cobra aparece bem ao seu lado. O medo é imenso, mas ele não se move, não faz um som. Para ele, nenhum medo é maior do que o de perder alguém de novo. Os soldados acampam, comem e finalmente vão embora. Só então ele respira. Dias se passam. O menino está cada vez mais fraco. Encontra pequenas frutas no caminho, mas o local é bombardeado e ele é forçado a fugir mais uma vez. À tarde a chuva cai e ele não tem mais forças para buscar abrigo. É assim, exausto, encharcado e à beira do limite, que 2 soldados russos o encontram e o levam ao acampamento. Lá, ele é recebido por Kuznetsov, o comandante. O homem imediatamente mobiliza sua equipe para cuidar do garoto. A partir daquele dia, o menino passa a ser chamado pelo apelido que os soldados lhe deram com carinho, Sergai. Na enfermaria, enquanto se recupera, a enfermeira Katia cuida de seus ferimentos. Sergai não para quieto por um segundo, faz perguntas sobre tudo, demonstra entusiasmo por aprender sobre a vida de soldado e aos poucos vai conquistando o coração de cada homem ao redor. Até que um dos soldados encontra do lado de fora da tenda uma cabra perdida. Todos se perguntam como aquele animal foi parar ali, mas comemoram, nos dias seguintes, teriam leite e queijo, verdadeiros luxos em tempos de guerra. Kuznetsov vai visitar o garoto. Ele fica aliviado ao ver que Sergai está se recuperando. O menino conta sobre a injeção dolorosa que recebeu, admite que no começo queria fugir, mas que sua coragem falou mais alto. Em seguida, pede para ver a pistola do comandante. O homem descarrega a arma e a entrega ao menino, que pergunta sobre a assinatura gravada na lateral. O comandante explica que aquela era uma arma especial, dada a ele pelo próprio general. Sergai ilumina de entusiasmo e começa a simular disparos. O homem logo retoma a arma. Ainda era cedo demais para o garoto criar esse tipo de apego. Sergai então levanta a manga e mostra o desenho de um tanque de guerra que fez na própria atadura. Depois pergunta se Kuznetsov tem um avião. Ao saber que não, o menino imediatamente desenha um na bandagem do braço ferido do comandante. Quando Kuznetsov sai da tenda, Katia vai até ele. Ela pede que o garoto fique no acampamento. O comandante nega. Aquele não era lugar para uma criança. Ele seria enviado a um orfanato em breve. Mesmo assim, Sergai vai enturmando. Os soldados visitam, trazem doces, compartilham histórias. Rezov, um dos militares, cria um laço especialmente forte com o garoto. À noite, Katia confessa à colega que desde que Sergai chegou, não consegue mais dormir. Algo despertou nela, um instinto que ela não sabia que tinha. Ela sabia que aquele não era o lugar seguro para uma criança, mas sua maior angústia era a ideia de que Kuznetsov mandasse o menino embora e ela nunca mais o visse. Na manhã seguinte, Kuznetsov recebe uma visita do soldado Yevatov, que tenta convencê-lo a deixar o garoto ficar. Os homens tinham se apegado a Sergai. Quando olhavam para aquela criança, sentiam um coração mais quente. Afinal, era pelo futuro de crianças como ele que estavam lutando. O comandante admite que também estava apegado, mas precisava fazer o que era melhor para o menino. Os papéis do orfanato já estavam assinados. Horas depois, durante um ataque, Kuznetsov e Katia estão no campo de batalha resgatando um soldado ferido. Quando retornam ao acampamento, o diretor do orfanato já está lá, esperando no carro.
É hora da despedida. O acampamento inteiro se reúne. Os soldados se despedem de Sergai com o coração pesado. Resolve some sem conseguir dizer adeus. Kuznetsov chama o garoto para sentar ao seu lado e tenta explicar o que vai acontecer. Mas antes que diga uma palavra, Sergai o abraça e começa a chorar. Ele conta que ficou esperando o comandante o tempo todo, com medo de não conseguir vê-lo de novo. Kuznetsov olha para aquela criança. Tira do bolso uma pistola esculpida em madeira. Entrega a ele e faz a pergunta que muda tudo. Você gostaria de ser meu filho? Os dois se abraçam. E o comandante rasga os documentos do orfanato ali mesmo. Agora o próximo desafio é prático. Sergai precisava de um uniforme. O soldado Igor separa peças antigas e o alfaiate do acampamento costura uma roupa no tamanho certo. Katia corre até o sapateiro e consegue as menores botas disponíveis. Com alguns ajustes, estariam perfeitas. Na manhã seguinte, Kuznetsov acorda o filho com firmeza. Como um verdadeiro soldado, ele tinha 45 segundos para se vestir. O comandante acende um palito de fósforo. Sergai precisaria estar pronto antes que a madeira se apagasse. O garoto pergunta por que há um curativo no rosto do pai. Kuznetsov responde seco, se cortou enquanto se barbeava. Sergai sorri e vai dizer exatamente a mesma coisa para seus companheiros dias depois. Eles saem da tenda juntos. Sergai, orgulhoso do novo uniforme, corre para mostrar a todos. Mas uma surpresa interrompe a celebração, um ataque repentino. O comandante corre para proteger o filho, ordena que o levem para o abrigo subterrâneo enquanto os soldados tomam posição nas trincheiras. Durante o bombardeio, Sergai vai à enfermaria ajudar os feridos. Oferece água, faz companhia. Um dos soldados, com os olhos enfaixados, pede que ele leia em voz alta a carta da família. Sergai ainda não sabe ler, então inventa boas notícias, palavra por palavra. E quando as bombas continuam caindo e o clima fica pesado demais, ele se oferece para cantar. Todos se emocionam. Uma criança em meio ao caos da guerra, plantando esperança naqueles corações cansados. Depois do ataque, Sergai tira um cochilo no colo de Katia. O comandante chega, senta ao lado dela e está prestes a dizer algo importante quando o garoto acorda e estraga o momento. Enquanto o acampamento era reconstruído, 2 soldados avistam Sergai fazendo a barba e gozam com ele. Perguntam se ele estava se preparando para algum encontro. Ele responde com toda a seriedade: soldados não vão a encontros. Em seguida, se apresenta ao comandante para saber sua tarefa do dia. Kuznetsov o encarrega de receber as cartas que chegam no caminhão e distribuí-las aos soldados. Os homens dançam de alegria ao receber notícias de suas famílias e isso faz Sergai se apaixonar ainda mais pelo próprio trabalho. No final da tarefa, usando seu traje camuflado e o binóculo, ele faz uma ronda pelo perímetro do acampamento e avista um par de botas se escondendo em um palheiro. Sem hesitar, chama seus companheiros. André e os homens cercam o local e capturam 2 espiões inimigos após um breve tiroteio. Sergai retorna ao acampamento tranquilo, como se fosse rotina. Kuznetsov fica sabendo do que aconteceu por um de seus homens e se enche de orgulho pela bravura e pela modéstia do filho. Pouco depois, o comandante tem uma ótima notícia. A permissão para adotar Sergai havia sido concedida. Daquele dia em diante, eram oficialmente pai e filho. Sergai pula de felicidade e corre para contar a Katia. No caminho, revela inocentemente que uma vez viu a mulher chorando quando Kuznetsov se machucou em batalha. O comandante fica desconcertado, mas decide acompanhar o filho. Enquanto isso, à beira do rio, Katia é abordada por um soldado desconhecido que tenta lhe dar um buquê de flores. Ela está claramente desconfortável. Sergai e o pai aparecem. Kuznetsov percebe a situação e puxa o filho de volta, mas o garoto se solta dos braços do pai e corre até Katia, gritando por papai. Kuznetsov, completamente sem palavras, desaparece antes que pudesse ser ainda mais envergonhado. Dias depois, durante um combate, Sergai caminha pelas trincheiras à procura de Igor. O soldado, ao entregar a munição, ordena que o garoto vá para o abrigo. Sergai resiste, mas Igor o convence. Um bom soldado obedece ordens. Mesmo assim, o menino ouve os adultos conversando sobre uma falha na linha de comunicação, um fio rompido. Homens foram enviados para consertá-lo. Sergai vai atrás. Rastejando pelo chão para não ser atingido, encontra um companheiro ferido e, seguindo suas instruções, une as 2 pontas do fio. A conexão é restaurada. Kuznetsov consegue pedir reforços. Aquele ato silencioso e discreto de uma criança possivelmente salvou centenas de vidas. Depois da batalha, Sergai começa a tramar sua próxima missão, desta vez de natureza completamente diferente, unir Katia e seu pai. Era óbvio para qualquer um que os dois tinham sentimentos um pelo outro. O garoto vai até a enfermaria e diz que o comandante está doente. Katia corre até a sala de Kuznetsov, encontra-o deitado sobre a mesa e o sacode em desespero. O homem acorda atordoado e diz que está perfeitamente bem. Katia explica o que aconteceu, e nesse momento, o comandante entende tudo. O filho estava escondido do lado de fora, observando. Ele tenta reunir coragem para se declarar, mas a mulher, extremamente constrangida, vai embora. Kuznetsov não deixa a chance escapar, vai atrás dela pela floresta.
Enquanto isso, Sergai avista, pelo binóculo, cães de resgate chegando ao acampamento. Corre até eles animado e, minutos depois, pede permissão para dar uma volta com os animais. Sobe em uma espécie de trenó puxado pelos cães, até que os bichos avistam um gato e saem em disparada. A trajetória leva direto para um campo minado. Zov percebe o perigo, pega uma moto e chega a tempo de parar os cães antes da catástrofe. Sergai sai ileso. Resolve respira aliviado. Na floresta, Kuznetsov finalmente alcança Katia, mas as palavras certas simplesmente não vêm. Então ele usa o filho como argumento, diz que Sergai a ama muito e pergunta se ela gostaria de ser a mãe do menino. Antes que ela pudesse responder, um soldado aparece com uma carta do alto comando. No dia seguinte, o exército precisaria partir. Durante a marcha, eles param na casa de camponeses para descansar e comer. Ao explorar o local, descobrem que uma bomba alemã caiu ali, atravessou o teto, furou o assoalho, mas por milagre não explodiu. Os soldados ajudam a família a remover a bomba com cuidado antes de seguir viagem. Mais tarde, Sergai pega uma carona com Rezov e seu pai. De repente, o veículo explode. O batalhão descobriu tarde demais que havia entrado em um campo minado. O caos se instala. Quando a fumaça baixa, Sergai encontra Rezov morto. Quando finalmente chegam ao destino, enquanto Kuznetsov se reúne com o general, Sergai recebe a missão de inspecionar os uniformes de todos os soldados. Com a ajuda de um oficial, ele verifica botas e trajes um a um, anota os nomes de quem precisa de reparos e entrega o relatório ao general. À noite, pai e filho caminham pela floresta conversando sobre a cerimônia que está por vir. O estandarte de guarda, uma das maiores insígnias militares russas, concedida àqueles que arriscam a vida pelo país. E Sergai, o filho mais novo daquele exército improvisado, também receberia. Mas antes da cerimônia, durante um bombardeio, Kuznetsov fica soterrado sob os escombros. Sergai tenta erguê-los com as próprias mãos, mas não consegue. Grita por ajuda. Quando os companheiros chegam e retiram o comandante, ele está ferido, mas vivo. Com cuidados médicos e determinação, logo está pronto para marchar novamente. Em 1943, Sirius Harley Chikovis, o menino que perdeu tudo e encontrou uma nova família no coração da guerra, foi oficialmente condecorado como o soldado mais jovem da Segunda Guerra Mundial, recebendo a medalha de honra que poucos adultos jamais conquistaram. Em algum lugar naquele acampamento, Kuznetsov ainda estava reunindo coragem para fazer uma segunda tentativa, desta vez sem precisar usar o filho como desculpa.